Para quem não me conhece, meu nome é Marcela. Eu era pastora deles daqui, sabia? Durante alguns anos, né, gente? E é muito bom ver vocês na casa do Senhor, vocês firmes em Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando você segue Jesus, você está caminhando para um caminho de vida, não de morte. Quando você segue os seus desejos, você está caminhando para um caminho de morte. Mas quando você segue Jesus, você está caminhando para um lugar de vida. E é isso que Ele tem para você. Ele tem vida, e vida em abundância. E nós estamos aqui neste lugar. Vocês jovens estão aqui toda sexta-feira, porque Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, começa a arder em nós um desejo de viver para Ele. Porque quando Deus criou você, Ele te criou a imagem e semelhança dEle. E quando Ele te criou, Ele te formou com um propósito. E quando você entrega a sua vida para Jesus, você passa então a ter uma sede dentro de você diferente. Porque antes você vivia para você. Você vivia para fazer as suas coisas, conquistar as suas coisas, ter a sua vida. E de repente, quando agora você se encontra com Jesus, parece que tudo faz sentido. É verdade, agora tudo faz sentido. E então você começa a ter no seu espírito uma vontade de viver o propósito que Ele tem, porque você começa a entender quem você é. E você começa a ter então a vontade de viver o chamado que Deus tem para você, o propósito que Deus tem para você. E se você está aqui nessa noite, é porque você tem essa sede. Porque você já está salvo, amém? Aleluia. Ou não, misericórdia. Se não tem certeza, no final você vai ter oportunidade, meu irmão. Mas falta algo. Não faz mais sentido você viver a vida para você mesmo. Não faz mais sentido você viver a vida para pagar a sua conta, para pagar o seu carro, para pagar a sua casa. E você casa, você tem filhos, tá? E aí? Existe algo maior, existe algo muito maior. Então você começa a ter sede e viver isso. E enquanto você não vive isso, você sente uma pessoa perdida. E talvez você esteja aqui nessa noite se sentindo tão incompleto, tão perdido, porque você não tem vivido aquilo que Deus tem para você. Está faltando algo. Está faltando alguma coisa. Ei, o Senhor tem um propósito na sua vida. Mas olha só, o inimigo vai fazer de tudo para você não viver isso. O inimigo vai fazer de tudo para silenciar você, para calar você. Vai dizer para você, mas quem é você? Mas você não sabe falar. Olha de onde você veio, olha o seu passado. E eu falo um pouco sobre isso, gente, no meu primeiro livro que eu lancei. Olha, eu fiz questão de lançar aqui no Legacy. Porque um processo de Deus na nossa vida a gente viu muito aqui, gente, com vocês, muito. E eu estava ali no Shine, no meu primeiro Shine ali. Quem tem acompanhado a gente? Vocês estão vendo a loucura que Jesus está fazendo com a gente, né? Pois é. E no meu primeiro Shine eu programei, meu primeiro Shine, tranquila, inocente. Quando eu cheguei na igreja, a nossa igreja cabe 800 pessoas, apertado, né?
hoje. Para quem não sabe, eu sou pastora ali na Lagoinha Morumbi. Somos pastores regionais também de São Paulo. E aí eu programei o meu primeiro Shine e eu falei, amém, vamos fazer. Quando eu chego na igreja, não tinha lugar para sentar. Na verdade, existia uma fila de quase 3 quadras de mulheres tentando entrar na igreja. E aquele dia nós tivemos mais de 1.300 mulheres, foi uma loucura. E o Senhor me deu uma palavra. E o nome da palavra era de Hadassah a Esther. Que todos nós passamos por esse momento, mulheres e homens. Momento de silêncio, Hadassah. E momento de Esther, onde Deus levanta a voz. Mas aí eu descobri que muita gente não sabe que Hadassah é Esther. Acho que você também não sabia, né? Esther antes era Hadassah. Hadassah é momento de silêncio. Então eu comecei a pensar em que nome que eu poderia dar no lugar de Hadassah a Esther. Então me veio esse nome, do silêncio ao chamado. E eu quero compartilhar essa bênção com vocês. Muitas mulheres têm sido abençoadas com esse livro. E eu quero que você compre também. Todo mundo, gente, tem que ajudar a pastora. Então, olha só, você pode adquirir o seu livro para você, ou você pode levar de presente. Gente, um ótimo presente de Natal, tá bom? De verdade. Tá baratinho, que a gente vem lá do Brasil, né, gente? Tá baratinho. Então tá lá fora, eu vou estar ali na porta, eu vou estar assinando, porque eu tô chique, tá, gente? Autografando o seu livro. Então comprem, leve para sua mãe, para sua avó, para sua tia, para sua irmã, para você. É um livro, é roxinho, mas homem pode ler também, tá, gente? Porque eu falo do vivendo do silêncio ao chamado. E eu tenho falado muito sobre isso, sobre vivermos o propósito. E é por isso que o tema da palavra de hoje é sabotadores do seu propósito. Sabotadores do propósito. Porque a verdade é, Deus tem algo para você. Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para você. Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele tem um chamado para você. Deus, Ele tem uma voz para você. Eu sei que às vezes você olha para você e você não se sente capaz. Você acha que você não sabe falar. Você acha que você não tem estrutura. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que Deus deseja usar você. Ele quer usar você. Mas existem algumas coisas que vêm para sabotar o propósito. Porque primeiro o inimigo, quando você entra na igreja, deixa eu te contar. Quando você entra na igreja, o inimigo vai fazer de tudo para quê? Para você desviar. Ele vai colocar a mulher, o homem, o dinheiro, tudo. Para quê? Para você sair do caminho. Porque ele quer que você vá para onde? Pro inferno, né? Você sabe que existe inferno, né? Ah, sabia? Então, ele quer que você vá para lá. Aí ele vai fazer de tudo para você ser um desviado. Mas aí ele fala assim, nossa, mas esses jovens são muito crentes, eles vão no Legacy toda sexta-feira, não dá certo não. Não dá, o bicho não desvia por nada. Aí o que o inimigo vai fazer? Te calar. Ele já viu que não vai poder te desviar. Não, é crente certinho, faz tudo bonitinho. Mas ele vai fazer o quê? Shhh, fica quieto. Você já está salvo. Está sentado aí, tá bom. Shhh, você nem sabe falar direito. Olha de onde você veio, você acha que você tem algum futuro nessa vida? Quem você pensa que é para fazer alguma coisa? Então o inimigo ele vai lançando pensamentos para abafar aquilo que você carrega. Traz o seu passado, traz as suas frustrações, tudo para fazer o quê? Para te calar, para te cansar, para te fazer desistir. Afinal de contas, você não vai mais desviar. Mas ele sabe que através de você muitas outras pessoas podem ser salvas. Então ele vai falar assim, eu preciso calar aquele jovem, porque se ele começar a falar da verdade, ai papai,
Então talvez você esteja aqui hoje à noite desanimado, ou parado, que você já está salvo, né? Mas Deus deseja usar você. E existem algumas coisas que vêm então para sabotar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a primeira coisa, e eu esqueci de passar para eles, mas anota aí se você está com o seu celular. Uma das coisas que sabotam muito aquilo que Deus tem para a sua vida é o conforto e a estabilidade. Tá confortável? Ah, tô pagando minhas contas. Tá bonitinho. Pô, eu vou para a igreja. Tá estável. Tá confortável. Deixa eu te falar. É muito mais confortável não viver o propósito do que eu viver o propósito. Viver o propósito é desconfortável. Cansa. Cansa. Ou você está animado toda sexta-feira para vir para a igreja. Meu Deus. Nossa, que cansaço. Viver o propósito cansa. Viver o chamado cansa. Viver o propósito é você abrir mão muitas vezes da sua estabilidade. É abrir mão do seu conforto. E talvez para alguns de vocês essa palavra não faça tão sentido. Afinal de contas, vocês ainda estão construindo a vida. Vocês ainda não têm muita coisa. E entregar tudo quando você não tem nada é fácil. Difícil vai ser quando você começar a se desenvolver, a ganhar dinheiro, a ter uma estabilidade boa, a ter um salário bom, a ter um carro bom. E aí o Senhor vai virar para você e vai falar aquilo que Ele falou assim: ei, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Para onde, Senhor? Para onde? Para onde não te interessa. Só vai. No caminho, Abraão, eu vou te mostrar. No caminho eu te falo. Abraão, larga tudo. Larga seus amigos, larga a sua família, larga a sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E se Abraão olhasse para a estabilidade dele? E se Abraão olhasse para o conforto dele? Será que Abraão seria o pai da fé? Queridos, Abraão viveu o propósito porque abriu mão do conforto, da estabilidade, da segurança. Abre mão da segurança. Quando você olha aquele jovem rico, você fala assim: nossa, o jovem rico escolheu o dinheiro ao invés de escolher Jesus. Ah, meu irmão, o que eu preciso fazer, Jesus, para te seguir? Olha, você não pode matar, você não pode roubar, você não pode honrar pai e mãe. Eu acho que tem muita gente aqui que faz isso, né? Não, Senhor, eu já faço tudo isso. Então, vende tudo, dá para os pobres e vem comigo. Mas Jesus, eu vou viver do quê? O dinheiro é a minha base, o dinheiro é a minha estabilidade, o dinheiro é o que me sustenta, o dinheiro é o que me mantém. E aquele jovem escolheu a estabilidade ao invés de viver o propósito que Deus tinha para ele. Ei, jovem, porque aqui a molecada tá embasada. Então eu tô tendo uma conversa madura com vocês aqui, ó. Você precisa guardar
essa palavra no seu coração, porque talvez hoje essa não seja uma realidade na sua vida, mas vai chegar uma hora em que Deus vai te pedir algo, e você vai falar assim: meu Deus. Deixa eu te falar, essa hora chega para todo mundo. Aí você precisa se lembrar dessa palavra: eu não vou deixar isso sabotar o meu chamado. Eu não vou deixar a minha segurança sabotar o propósito que Deus tem para minha vida. Não, eu não vou deixar o dinheiro abafar aquilo que Deus tem para minha vida. Jesus, eu vendo tudo e eu vou contigo. Ei, quantos jovens estão dispostos a vender tudo? Tá vendo, né, Jesus? Tá vendo, né, papai? Larga os Estados Unidos. Não, calma aí, Jesus. Calma aí, mas eu tô no meio do meu processo, pai. Está disposto? Ou os Estados Unidos virou o seu sustento? Não posso sair daqui. Se Jesus te chamasse hoje, você iria? Não, quando chegar essa hora eu vou pensar. Ele nunca vai te chamar se ele já souber a resposta do seu coração. Ai não, quando ele me chamar eu vou ver como é que vai ser. Não, ele só vai te chamar quando ele souber que você disser, vai dizer. Ele vai. A porta, ela vai se abrir. As oportunidades, elas vão chegar para aqueles que estão dispostos a dizer sim, para aqueles que estão dispostos a largar tudo, para aqueles que estão dispostos a deixar um legado. Ei, Legacy, eu estou diante de jovens que estão dispostos a deixar um legado. Abraão deixou um legado porque ele saiu da sua terra e da sua parentela e foi para um lugar que ele não sabia. Mas ei, Abraão, por onde ele pisava, onde ele passava, ele prosperava. Porque não é sobre o lugar que você está, mas é sobre quem está com você no lugar. É sobre isso. Então o conforto, a estabilidade vai ser a primeira coisa para tentar te sabotar. Na verdade, muitas coisas podem sabotar o seu propósito, mas eu trouxe só algumas. Essa daqui é boa. Essa daqui a gente tem que lutar todo dia contra. Ai, papai. No mundo de hoje, de muitas visualizações, de muitas... é muita coisa. A vaidade vem. E vaidade é uma valorização exagerada de si mesmo e das suas qualidades. A vaidade faz com que você valorize mais a criatura do que o Criador. Ela faz a gente olhar tanto pra gente que a gente perde de vista aquele que nos criou. A vaidade, ela faz você criar um eu que Deus nunca pediu para você ser. Vaidade. A vaidade faz você construir imagens, personagens
Afinal de contas, você está muito preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar sobre você. Mas quando você olha para Cristo, Ele não faz de você uma imagem, Ele não faz de você um personagem, Ele faz você encontrar a sua real identidade. A vaidade faz você ficar preso na opinião das pessoas. Meu Deus, o que eles vão pensar de mim? Se eu fizer isso, se eu tomar essa decisão, se eu começar a fazer isso, o que as pessoas vão pensar de mim? Aí a gente vê Maria. Maria, o anjo Gabriel fala assim: ei Maria, você vai dar a luz ao Criador. E a Bíblia fala que Maria falou assim: meu Deus, como é que isso vai acontecer? Mas depois ela fala assim: Senhor, que seja feita a tua vontade. Maria, acredita-se que ela tinha aproximadamente 16 a 17 anos. Maria estava noiva. Pela lei de Moisés, Maria poderia ser apedrejada. Afinal de contas, ela estaria engravidando de alguém que não era o seu noivo, antes do casamento. Mas Maria não estava preocupada com a opinião das pessoas. Ela queria viver o seu chamado. Ei, jovem, você precisa se despir de toda vaidade, porque a vaidade vai sabotar aquilo que Deus tem para você. Maria, ela era uma mulher desprovida. Ela não estava preocupada com aquilo que as pessoas iam pensar. Ela não estava preocupada com a reputação dela. Ei, jovem, você está preocupado com a sua reputação? Você está preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar sobre você? É isso que a vaidade faz. A vaidade faz você se prender à opinião dos outros. Ela faz você correr atrás de aplausos. O vaidoso, ele quer ser visto, ele quer ser aplaudido, ele quer que as pessoas gostem daquilo que ele faz, ele quer que todo mundo veja aquilo que ele faz. Mas ei, quem quer ser visto não está pronto para ser usado. Deixa eu ver aquele. Quero mostrar o que eu estou fazendo. Olha. Ei, jovem, eu estou te falando. Tudo aquilo que o inimigo vai usar para sabotar o chamado que Deus tem para sua vida, para abafar o chamado que Deus tem para sua vida. Mas que sejamos como Paulo. Todavia não me importo, Atos 20, 24, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Qual é? Qual é o ministério? Qual é o propósito? Testemunhar do Evangelho da graça de Deus. É isso! É isso! É isso. Paulo estava falando assim: pouco importa a minha vida. Eu não considero a minha vida, não tem valor nenhum. Meu carro, a minha casa, nada. Desde que eu termine a corrida e complete o meu ministério. Vaidade, querido. Vaidade. Orgulho. Orgulho. Muitas pessoas têm tido seus chamados roubados porque são orgulhosos.
1 Samuel capítulo 16, Davi ele é consagrado como rei pelo profeta Samuel. E no capítulo 17, Jessé fala assim: ei Davi, vai lá levar comida para os seus irmãos. Eu levo. Irmão, sou pastora regional. Eu sou líder do GC. Não, estou precisando dar uma limpada ali no banheiro. Eu já estou aqui, ó, orgulhoso. O orgulhoso faz você querer só os altos lugares. O orgulhoso faz você querer fazer só aquilo que as pessoas fazem, só aquilo que as pessoas vão ver que você está fazendo. Mas o humilde, ele vai fazer aquilo que ninguém vê. O humilde vai fazer aquilo que ninguém considera importante. Mas foi porque Davi foi levar comida para os seus irmãos que ele se depara com o gigante Golias. E ali Davi sai de trás das malhadas. Ah, meu querido Davi já era ungido como rei, mas se submeteu a um trabalho que pouquíssimos queriam fazer. Os homens estavam lá na guerra, todos na frente da batalha. E Davi, que humilhação! Nem me chamaram para a guerra. Eles nem lembraram de mim para a guerra e querem que eu leve comida. Que vergonha! Não. Davi fez o seu melhor quando ninguém via. Davi entrega o seu melhor numa posição que ninguém dava valor. E porque ele foi humilde, Deus o levantou diante de todo o povo. Naquele momento, Davi passa a ser conhecido. Naquele momento, Davi passa a ser ovacionado. Ei, jovem, valorize as pequenas coisas que o Senhor tem colocado na sua mão hoje. As pequenas coisas que o Senhor tem colocado para você hoje. Porque são essas pequenas coisas que podem abrir a porta para o grande milagre que Deus tem para a sua vida. Nas pequenas coisas, continue sendo fiel nas pequenas coisas. Nos lugares que ninguém te vê, quando não tem câmera, quando não tem holofote, mas você está exatamente no lugar que Jesus pediu para você estar. E é esse lugar, é nesse lugar que o de repente de Deus ele chega. Do nada, do nada. Meu querido, do nada, o de repente de Deus não vem para os orgulhosos. Ele chega para os humildes. Ele chega para aquele que ninguém está vendo, para aquele que ninguém está valorizando. Ele chega. Vai chegar. Mas você não pode abrir mão das pequenas coisas. Eu sei, às vezes cansa um pouco fazer as pequenas coisas sempre. Mas permaneça, continue, porque aquilo que Deus tem para você é tão maior do que os seus olhos podem ver, do que os seus olhos podem imaginar. Eu não falo isso porque alguém me contou, eu falo isso porque eu tenho vivido isso. Eu estava vivendo uma realidade. Deus olhava assim: Marcela, o que eu tenho para você é tão maior, os seus olhos não podem contemplar.
Mas você precisa ser fiel ainda no pouco. Porque sobre o muito eu vou te colocar. É no pouco. É no seu GC. É ali nas sextas-feiras. Ei, continua firme. Ei, continua sendo forjado. Ei, você está num lugar de treinamento. Toda sexta-feira Deus está te treinando. Toda sexta-feira Deus está te forjando. Eu sei, tem dias que cansa. Mas você só se lembra de onde Jesus te tirou. Aí você vem no culto, aquele amigo que você convidou se converte. Meu irmão, valeu tudo. E por fim, o egocentrismo. Uma coisa está ligada à outra, né? A verdade é que a gente quer viver uma vida onde nós somos o centro de tudo. O egocêntrico, ele vive uma vida como se o mundo girasse em volta dele. São os meus problemas, são as minhas dificuldades, são as minhas conquistas, são os meus trabalhos, são as minhas empresas. E aí Jesus vem e fala assim: eu vim não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ei, garoto, ei, mulher, ei, menina, para de querer viver uma vida voltada para você. Nós não somos egocêntricos, nós somos cristocêntricos. Jesus é o centro. Teocêntricos, Deus é o centro. Para de viver uma vida focada nos seus projetos, nas suas vontades, no seu querer, nos seus desejos. Isso é o egocentrismo. Mas Jesus te chama nessa noite e te diz: filho, eu preciso ser o centro de tudo. Você pode ficar de pé no seu lugar. E meu querido, é aí que está o segredo de tudo. Quando você entende essa verdade, quando você entende que você precisa sair do centro e Jesus precisa ser o centro, quando você decide de fato ser um discípulo de Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus? Pelo amor de Deus, não é vir para a igreja, gente, porque vir para a igreja é fácil. Quando você entende o que é o evangelho, Jesus, ele foi o maior exemplo para nós. Ele veio aqui, ele viveu, ele falou assim: ó, agora seja como eu fui. E o que Jesus fez? O que Jesus fez, Vitinho? Eu não estou aqui nessa terra para fazer a minha vontade. Eu vim nessa terra para fazer a vontade do meu Pai. E aí o que Jesus fez? Como é que ele viveu? De milagre em milagre. Tudo que Jesus pedia, Deus entregava. 1 João capítulo 5, 14 e 15 fala assim: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, a chave está aí, meu irmão. Você está sofrendo com essas orações que não são respondidas. Porque se você pedir alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele vai te ouvir. Assim, se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos dele tudo. Fala assim: tudo. Não, repete comigo: tudo. Você quer ter tudo? Imagina ter todo
todas as orações respondidas. Quem quer? Jesus está te explicando. Como é que eu vou ter as minhas orações respondidas? Eu confio em Deus, porque quando eu me aproximo dele, eu peço de acordo com a vontade dele. Então tudo aquilo que eu peço, ele me dá. E talvez você esteja hoje sofrendo, chorando. Ai, porque Deus não me dá aquilo. E Deus está achando um caminho. Você quer viver uma vida de milagre? Você quer viver uma vida de milagre? Tudo aquilo que você pedir, Deus vai te dar. Tudo aquilo que você orar, Ele vai te dar. Ei, Deus tem para você uma vida de quê? De milagre em milagre, de glória em glória. Porque você não está aqui para fazer a sua vontade, mas você está aqui para fazer a vontade daquele que te enviou. Você pode aplaudir a Jesus. Que bom que você chegou até o final desse vídeo. Para receber mais conteúdos como esse, já se inscreve no meu canal, ativa aqui o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui para você. Que Deus te abençoe e até mais.